generosas de Júlia, né? Não sei se sou merecedor, né, desses elogios, mas a gente realmente tem... Júlia é alguém que eu não conheço pessoalmente, mas meio que eu sinto como se eu conhecesse, né? Tamanha essa proximidade da gente estar sempre com algum... Sempre não, mas de um tempo para cá tem ficado muito comum trabalhos juntos, e a parceria dela com a Cris, né? E aí a gente acaba conversando muito, falando muito sobre, e é sempre um prazer aqui, pelo menos agora nesse momento, eu interagindo com ela, né? A gente está sempre nos eventos online, principalmente nesse momento de pandemia juntos, né? Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de interagir. Obrigado pelo convite, né, professora Júlia. Queria agradecer também a professora Ana Cristina, né, pelo convite. O pessoal costuma dizer que tem aquele ditado que diz que fulano não pede, manda, né? No caso da Cris, ela não pede, né? Ela pede, mas eu faço de muito grado, né? Na verdade, ela não é que ela mande, né? Mas qualquer coisa que ela peça, eu me disponho a fazer com muita alegria, né? Sempre qualquer convite, qualquer pedido dela, para mim, é importantíssimo conceder, né? Agradeço também ao professor Bruno, né, pelo convite, né, pela confiança da gente trabalhar. Bruno, que não está aqui hoje, mas é meu colega de almoço, né? Bruno, assim como eu, a gente tem costumes meio interioranos, então a gente almoça sempre cedo, né? E o engraçado é que sempre, lá em Canguaretama, existe um restaurante que a maioria das pessoas costumam ir almoçar, os professores, né? E sempre eu e Bruno éramos os primeiros a chegar, né? Por esse costume de gostar de almoçar cedo. Então, acabou que eu criei alguma proximidade com ele por conta desse horário, né? Essa proximidade. Queria agradecer muito também ao professor Renato, tá? Que tanto nos ensinou essa semana e que hoje está aqui também, né, para assistir. E eu fico muito feliz com a presença dele e quero muito agradecer aqui de público, né, a presença do meu amigo Renato, né? Posso dizer amigo, já conheço o Renato há quase 18 anos, que isso não entrega a nossa idade, né, Renato? Então é um amigo já de muito tempo. Queria agradecer também, né, a todos os colegas professores que estão aqui presentes, em especial ao professor Gerardo, né, que eu também não conheço pessoalmente, mas já conheço pela fama que ele tem em relação à Olimpíada de História, né? Sempre que eu acompanho as notícias relacionadas à Olimpíada de História, o professor Gerardo sempre está envolvido, sempre participando, né? Acho que esse ano a gente teve esse projeto do embaixador da Olimpíada de História, mas eu acho que o professor Gerardo é o verdadeiro embaixador da Olimpíada de História aqui no Rio Grande do Norte, né? Queria agradecer, além dos colegas professores, todos os alunos, né, todos os estudantes que estão aqui. Queria agradecer em especial aos alunos da Escola Felipe Ferreira, que são os alunos da escola em que eu trabalho, que eu oriento as equipes na Olimpíada de História, que a gente já tem uma trajetória de 3 anos trabalhando juntos, né, com alguns alunos, e isso me deixa muito, muito feliz, essa camaradagem, essa amizade que a gente constrói e essa confiança mútua, né? Então, muito, muito obrigado também aos estudantes que estão aqui, e em especial aos estudantes da Escola Estadual Felipe Ferreira. Bom, então vamos lá o que eu separei para vocês. Quero dizer que, assim como a professora Júlia falou, queridos, fiquem completamente à vontade, tá? Para fazerem perguntas, para utilizar o chat, para fazer pergunta por áudio, tá? Fiquem muito tranquilos em relação a isso. Eu costumo utilizar 2 telas, tá? Então, eu estou aqui olhando minha apresentação e consigo acompanhar os comentários de vocês. Então, não há nenhum problema nisso, né? Então, quem quiser comentar para o chat, quem quiser falar, fique à vontade. Algo que vocês não entenderam, alguma dúvida, uma questão que vocês lembrem no decorrer da minha fala, estamos aqui para conversar, e eu espero que essa conversa seja muito proveitosa para todos nós. Também estou disposto a aprender muito, tá? Então, eu preciso aprender nessa tarde, né? E eu só consigo aprender se a gente tiver essa troca. Bom, antes de eu continuar e falar
iniciar aqui a minha apresentação, só queria, por isso que eu não diminuí ainda a tela, né? Deixei aqui o tamanho normal, é só porque tem um aluno que gosta muito do Chico Buarque, e ele pediu para que eu falasse sobre o Chico Buarque, eu não podia falar de música sem falar do Chico Buarque. Então, eu coloquei aqui meu disco do Chico Buarque atrás, tá? Tem ali um rostinho do Chico Buarque. Chico Buarque vai me acompanhar aqui do ladinho durante toda a tarde. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a apresentação para a gente começar. Só um minutinho. Gente, não sei se vocês já estão visualizando. Acredito que sim. Ótimo, perfeito. Eu sempre gosto de dar um título, né, quando eu vou falar, porque eu acho que isso facilita um pouco a organização do meu trabalho. Né? Eu sempre trabalho, penso, até nas aulas, eu penso em um mote, né? Algo que seja possível de eu acompanhar, né, e que faça um sentido para mim, para que aí eu organize a minha fala. Né? E para essa fala dessa tarde de hoje, eu separei para vocês, eu dei o título, né, eu vou falar sobre música, mas eu dei o título História e Música, uma conversa na síncope do compasso. E eu vou já explicar para vocês com toda calma por que eu escolhi esse título. Né? História e Música tá óbvio, né, que é do que eu vou falar, mas por que eu escolhi uma conversa na síncope do compasso. Só queria também aproveitar esse momento, e aqui eu botei, né, que são alguns agradecimentos, que eu faço parte do Observatório da Diversidade, né, e aqui eu botei o logo do Observatório, da Olimpíada de História e do Governo do Estado, que é onde eu trabalho. Né, eu sou professor da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte. Bom, então vamos lá. Por que esse danado está aqui como na síncope do compasso? É isso que a gente vai conversar. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, e não sei se isso pode causar algum estranhamento, algum problema em relação a isso, eu não sou um historiador propriamente da música. Né? A minha pesquisa, como a Júlia falou, não é propriamente sobre música. Né? Na verdade, eu me interesso, sou um historiador que se interessa pelas questões do urbano, né? Pelas questões que envolvem cidade, né? Principalmente pelos usos da cidade. E nessa minha andança como pesquisador de história, né, eu acabei que tem dois temas que são muito interessantes para mim, que o primeiro é o tema da rádio, né? Como a radiofonia ela influenciou de uma forma significativa a vida das pessoas, né? Hoje, para a gente, às vezes é um pouco mais claro a gente pensar do que é a internet na transmissão de notícias, né? De pensar no que significa a internet como divulgadora de vídeos, né? Como algo que cria celebridades, parece para a gente muito mais claro, né? Mas lá no início da década de 20, se a gente for pensar, lá na década de 30 do século 20, surge uma outra coisa que vai mudar muito a cultura musical que existia em Fortaleza, que é o rádio. Né? Existia uma forma de consumir música, né? E essa forma de consumir música ela muda bastante com o surgimento do rádio. E essa é a minha pesquisa de mestrado. E aí a música ela entra porque eu vou pensar nessa nova composição dessa cultura musical, dessa paisagem sonora na cidade de Fortaleza. Né? Então a música nunca foi o meu objeto propriamente, né, de pesquisa, mas a música sempre foi um aspecto extremamente importante da minha pesquisa. E eu vou já explicar para vocês como é que eu construo isso e como é que vocês podem se apropriar disso. Né? Por que eu acho importante nessa oficina a gente falar também disso? Né? A gente não ficar simplesmente na análise da letra, que é normalmente o que a Olimpíada cobra. Né? Eu vou já falar um pouquinho disso com mais calma, com mais clareza, mas a Olimpíada está muito mais ligada em outros aspectos que não propriamente esse que eu estou dizendo. Mas a Olimpíada de História ela também está se reconstruindo ano a ano. Né? Existem questões, tipos de questões, formas de abordar que não apareciam lá na primeira edição e que com o passar do tempo foram aparecendo. Não é porque essa questão até agora não aconteceu que ela não vai acontecer nesse ano, não vai acontecer daqui para frente. Né? E eu acho que é muito significativo, porque a Olimpíada de História ela está sempre buscando novidades no campo das pesquisas em história. Né? Então, essa novidade pode ser algo que apareça nesse ou nos próximos anos. Né? Então, é por isso que eu escolhi também falar um pouquinho disso e não partir propriamente para a música.
Gente, alguém tá exibindo alguma coisa aqui, deixa eu interromper. Voltou ao normal? Voltou. Pronto, ótimo. Perfeito. Gente, então, vamos lá, né? Por que eu estou falando disso? Vocês vão já entender isso com mais clareza. Perfeito. O que eu estou chamando de síncope? Né? O que é a síncope? Na verdade, não fui eu que inventei essa ideia de pensar a história da música brasileira a partir dessa ideia da síncope. Na verdade, isso é uma ideia que está nesse livro aqui do Marcos Napolitano, tá? Que se chama A Síncope das Ideias, a questão da tradição na música popular brasileira. E a síncope, eu não sei se aqui tem algum especialista em música, algum músico que entenda melhor de partitura, que não é o meu caso, tá? Eu sou músico muito fraquinho, mas até onde eu entendi, e o que o Marcos Napolitano explica, que é o que vai servir para a gente, tá? A gente não vai precisar de nenhum conhecimento muito aprofundado de música nesse momento. Tem alguém compartilhando de novo. Vanessa, por favor, eu acho que sem querer você está apertando aqui no lado direito e aí está compartilhando sua tela. Pronto, voltou, Evi. Voltou, ótimo. Então, o que é a síncope, gente? Né? Segundo o Marcos Napolitano explica, e eu vi alguns vídeos, alguns textos sobre música, a síncope seria o tempo fraco da música que continua no tempo forte, né? Aqui eu trouxe para vocês, eu não sei se todo mundo está vendo, aqui do ladinho tem uma partitura, né? Um pedacinho de uma escrita musical. E aqui ele está explicando o que é a síncope, né? Que você sai do tempo fraco, continua e entra no tempo forte. E isso é um artifício que ele é muito importante para a música popular brasileira. Mas não é só por isso que ele é importante para a gente, não, né? A síncope ela é importante porque ela faz pensar também nesse outro aspecto da música, né? Que a música ela é feita entre a relação de tempos fortes e tempos fracos, né? Que a música ela é construída sempre nessa tensão, que o campo musical ele se dá nessa tensão, né? Nessa disputa mesmo de forças, né? E aí essa brincadeira da síncope é interessante para a gente pensar nisso, né? A síncope é o tempo fraco que entra, que continua no tempo forte. Então, o que é que a gente está pensando? Né? Que essas pessoas, né, que essa população, que normalmente seria considerado, vamos usar assim para ficar bem claro, seriam os oprimidos, né? Eles vão ter força e vão conseguir se mostrar e vão conseguir ganhar espaço quando eles se mostram, né? Eles continuam e acabam mostrando isso também no tempo forte. Então, ele subverte a ordem estabelecida. Né? E a ideia que o Marcos Napolitano faz para esse termo é exatamente esse. Então, é por isso que eu escolhi para falar para vocês de uma história em síncope, né? Porque é uma história que está sempre nessa tensão, do forte com o fraco. Eu vou já deixar isso em termos mais claros, mas, por enquanto, eu acho que é bom a gente pensar isso, dessa música entre o forte e o fraco. Isso vai ajudar a gente, inclusive, a responder as questões que nós vamos ver depois, tá? Guarda isso. Então, é sempre essa história dessa tensão. Bom, aqui eu fiz... Agora é a Ellen que está exibindo alguma coisa. Deixa eu colocar aqui, retomar a apresentação. Pronto. Então, aqui nesse slide, eu coloquei o que é que nós vamos falar hoje sobre isso, né? A primeira coisa é explicar um pouquinho melhor o que é esse tempo. Eu estou chamando de tempo forte e de tempo fraco. A segunda coisa que a gente vai trabalhar aqui é um pouquinho de pensar nas formas como a música pode ser abordada, né? E aqui eu já passei. Das formas como a música pode ser abordada. Além disso, né, a gente tem que pensar que a música ela é composta de melodia e, às vezes, ocasionalmente, letra.
E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso também, porque é uma outra coisa que a Olimpíada cobra muito pouco, né? É esse efeito da melodia. E que eu acho que é algo que está muito perto de mudar, né? Existe uma questão, se eu não me engano, que eles já cobraram uma música clássica, né? Uma música instrumental, mas relacionada com outros documentos, né? Mas o efeito da melodia na música é algo que a Olimpíada não costuma cobrar, né? Mas eu acho importante a gente falar, porque eu penso que está perto dela cobrar, né? Então, acho que é um elemento muito, muito importante para a gente. Uma outra coisa é pensar na relação da música com o que a gente está chamando aqui de suporte, né? Afinal de contas, a música precisa de alguma coisa para acontecer. E a gente vai falar disso hoje. Além disso, eu vou falar de um pouquinho desses usos da música. E, por fim, eu vou apresentar para vocês algumas questões da Olimpíada de História. Uma questão que caiu, uma questão que foi uma questão que a gente elaborou, tá? Uma questão inédita. E, além disso, eu vou mostrar para vocês um levantamento que eu fiz sobre como a música costuma aparecer na prova, tá? Então, isso eu vou fazer no nosso finalzinho, talvez na meia hora final da nossa conversa hoje. Bom, então já mostrei, né? Não pretendo não fazer propaganda enganosa do que nós vamos ver hoje. Bom, então vamos lá. A síncope da música entre estratégias e táticas. E aqui, gente, eu trouxe esses dois conceitos do Certeau, porque eu acho que é importante, é honesto da minha parte, eu mostrar logo as minhas armas, né? Mostrar com que tipo de conceitos eu trabalho e como é que eu estou pensando a história, né? E aqui eu acompanhei todos os dias do minicurso e teve algo que eu considerei muito, muito, muito oportuno, né? Nessas nossas conversas ao longo desses dias de minicurso, que foi o quanto os diálogos que apareceram aqui, eles se conectam, né? Eu estava pensando nisso lá no primeiro dia, quando o Gustavo começou a falar, do quanto, né, a prática do que Gustavo estava dizendo, o quanto aquilo que o Gustavo estava dizendo era importante para a gente compreender também as questões que envolvem a música, né? No dia seguinte veio o Renato trazendo algumas questões também em relação às imagens, às fotografias, às pinturas, que eram extremamente importantes para o que eu vou discutir, né? Renato, que é meu amigo de longa data, e que a gente tem, de alguma forma, essa mesma formação, né? Pelo menos na época da graduação, em relação à história cultural. Então, foi algo que ajuda muito, né? Algo que nos ajuda muito a pensar e que vai nos possibilitar hoje dar um passinho um pouquinho além, justamente por conta de tudo isso que foi discutido aqui, né? Laércio fez uma ótima discussão lá no terceiro dia, quando ele trouxe um pouco o que é a fonte histórica, quando ele falou de Ginsburg, né? Ele adiantou muitas coisas que a gente teria que ter falado hoje, né? Então, isso também é um diálogo muito grande. Eu não sabia, mas me falaram também que Laércio foi aluno da mesma instituição que eu, da Universidade Estadual do Ceará, na graduação, né? Então, tem aí um diálogo também, eu não o conhecia antes da aula, mas tem aí um diálogo muito bem. E as questões de ontem da professora Juliana foram ainda mais próximas, porque ela trabalha com praticamente com a mesma teoria que eu, né? Então, de alguma forma, assim, isso não foi nada combinado antes, né? Eu não sei se os organizadores talvez tenham pensado nisso, mas tem um diálogo aí muito, muito bom entre todo mundo que está aqui falando nessa apresentação. Bom, e o que é a estratégia e o que é a tática? Gente, isso aqui são conceitos que os historiadores usam para pensar as relações das pessoas com os poderes. Oi? Caio? Você quer fazer uma pergunta? Bom, então isso, né, a gente tem aqui o que seriam as estratégias, né? Seriam essa ordem imposta, né? E aí a gente está pensando nesse diálogo. Lembra que eu falei da síncope, né? Nesse embate. Então, a estratégia, tudo bem, Caio. A estratégia, ela é essa ordem. E as táticas seriam as formas com que as pessoas, compositores, pessoas que estão escutando, né, pessoas que estão tocando, elas estão tentando ali criar espaços, brechas para subverter essa ordem. Vamos pensar num exemplo, né, de uma tática. Quando você pega um rapper que usa um sampler de uma música, né, ele está ali, né, ele não tem acesso a uma grande gravadora, mas ele pode pegar ali um trechinho de uma música,
reorganizar essa música e fazer a música dele a partir desse trecho. Vocês compreendem o que eu estou querendo dizer? Então, a música ela é cheia dessas tensões, que não estão apenas, né, em relação às grandes gravadoras, mas estão em relação a muita coisa que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, então, só para a gente ter uma ideia, tá? Não quero alongar, não quero transformar isso numa discussão teórica, mas só para a gente começar a perceber o que são as estratégias e o que são as táticas, né? Para a gente perceber essa tensão. Deixa eu passar aqui o slide. Então tá, como é que a música ela pode ser abordada, né? A música ela pode ser abordada pelo contexto, pela obra, pelo autor e ou pela sociedade, né? A Olimpíada de História, ela gosta muito disso, né? Ela gosta muito de pensar numa música para pensar o contexto da qual aquela música circula, né? A Olimpíada ela tem muito essa atenção, né? Ela tem muito essa tentativa. A música, até o momento, assim, até onde meu levantamento foi, ela tem um lugar que ela aparece dentro da Olimpíada de História, que é um lugar não tão parecido, não tão característico, né? Não tão de como os pesquisadores atualmente estão pesquisando música. A música aparece na Olimpíada de História muito mais como um objeto gerador, né? Muito mais como algo voltado a fazer as pessoas pensarem em alguma coisa a partir daquilo, né? A música ela aparece na Olimpíada com essa característica. E não é que essa seja uma forma errada de pensar a música, não, essa é uma forma extremamente possível, né? Mas normalmente quando a gente faz um estudo sobre música, a gente leva outras questões também em consideração, tá? Normalmente quando a gente usa uma música em sala de aula, a gente traz essa música para poder pensar em algo que a gente vai discutir, que a gente vai começar algo ali para iniciar o debate. E a Olimpíada ela faz a mesma coisa, ela traz uma música para iniciar esse debate com você, para iniciar essa questão como você. Posso sim, Gisele, eu volto já a esse ponto. Então, a Olimpíada ela faz isso muito, né? E como é que a gente trabalha com música? A gente trabalha música a partir de outros aspectos na universidade, num curso de história, numa pesquisa de história, quando a gente vai pesquisar. Como é que eu trabalhei, né? A primeira coisa é que quando você pensa em música, né, quando você pensa em um artista que está compondo alguma coisa, e aí eu gosto muito dessa citação do Norbert Elias, que ele fala o seguinte: é preciso ser capaz de traçar um quadro claro das pressões sociais que agem sobre o indivíduo. Como assim? Você não pode pensar a música pela música, você não pode pensar o artista pelo artista, né? Você tem que entender todas aquelas pressões sociais que estavam envolvidas naquele momento, né? Você tem que compreender muito mais, tudo que estava ali envolto naquela produção e naquela circulação, né? Por que aquela música foi feita, em que contexto aquela música foi feita, em que contexto aquela música foi utilizada. Por que existem músicas que ficam esquecidas e depois de anos ela volta, né? Então, percebam, tem toda uma questão social que justifica isso, né? E o Norbert Elias está chamando justamente a nossa atenção para isso, né? Eu não quero entrar aqui num conceito, mas o Norbert Elias ele não consegue pensar, né, nesse indivíduo separado da ideia de sociedade, né? O indivíduo ele está ali como mais uma parte da sociedade. A sociedade é feita por esses indivíduos, né? Então, a ideia que ele traz é um pouco essa. E a forma como a gente aborda a música, né? Não é de pensar que o cara é genial, que o cara que a mina que compôs aquela música é muito inteligente, mas de pensar em que contexto aconteceu aquilo, né? Qual foram as condições que possibilitaram que essa música acontecesse, que essa música fosse feita, fosse tocada, fosse dada a ouvir, né? A questão é muito mais essa. E aí, só para depois eu voltar para o que Gisele perguntou, eu queria só explicar aqui mais uma coisa, né? Que aí eu acho que é muito importante quando a gente está pensando numa obra musical, não cair nessa simplificação, né? De pensar música pela música, o artista pelo artista, né? De pensar que esses objetos culturais, né? Aqui o Roger Chartier, ele está falando do texto, está falando do livro, mas a gente pode também pensar isso, trazer isso também um pouquinho para a música, que é uma coisa que eu fiz, né? De pensar o quê? Que a música ela existe enquanto uma composição, né? Ela existe também enquanto um objeto que lhe dá suporte, ou seja, a música ela tem que ser tocada,
ela tem que ser... você tem que dar play em alguma coisa, você tem que ligar algum aparelho, né? Para que a música aconteça, para que você toque uma música, né? Então a música precisa desse suporte, precisa ter um objeto, né? Na qual a música vai tomar, mesmo que esse objeto seja um instrumento musical ou que esse instrumento seja a sua voz, mas a música precisa ser desse lugar. Além disso, gente, né? Uma terceira coisa é que a música ela suscita práticas, né? Você pode, quando você escuta uma música, você pode cantar, você pode dançar, você pode fazer um monte de coisa, você pode começar a chorar, você pode gritar, que nem a pessoa que gritou agora, né? Então, são várias coisas que são possíveis de acontecer, né? Quando você está trabalhando com música. Então, eu vou trabalhar hoje nesses 3 aspectos, né? Pensando que a música como um texto, né? Um texto, uma notação que é musical e que é também uma letra. Eu vou pensar nessa música a partir do objeto que lhe dá suporte, ou seja, eu vou pensar essa música a partir do rádio, do vinil, do cassete, do MP3. Não sei o que foi isso. E eu vou pensar também essa música a partir das práticas que ela se apodera, né? Então, é disso que nós vamos trabalhar aqui. Só voltando um pouquinho para a pergunta de Gisele, né, entre estratégias e táticas. Gisele, isso são 2 conceitos, né, que o Certeau ele utiliza, né? O que é que ele pensa? Ele pensa que existe um conceito de estratégia e que a estratégia seria propriamente a ordem. Deixa eu tentar dar um exemplo para simplificar um pouquinho isso aqui, né? Como é que a gente está pensando... Só um momentinho, professor Emi, por gentileza. As Pois pessoas não. também, só um instante. Eu vi agora quem foi, nós vamos remover a pessoa, tá bom? Era isso que eu ia dizer agora. Pode continuar. Perdão, já foi removido. Pronto, já foi. Ótimo. Vamos lá, gente. Então, o que acontece? Né? A gente tem a estratégia e a gente tem as táticas, né? A estratégia seria essa ordem, né? Vamos trazer agora num exemplo, né? Pensar que existe o mercado que controla a produção, a divulgação e controla as gravadoras, né? Pensar nisso, que existe esse mercado fonográfico. Tinha esquecido a palavra, mas lembrei. O mercado fonográfico, né? Que aí tem o capital, enfim, tem todo esse peso que a gente bem conhece. Então, o mercado fonográfico, ele cria ali algumas regras de funcionamento. Eu estou simplificando, tá? Tem outras coisas que acontecem também, mas de uma forma simples é mais ou menos isso. Então, tem ali, e aí ele estabelece regras de funcionamento, né? Isso seria, pensando dentro desse recorte, isso seria a estratégia. E aí, quem não está dentro de uma gravadora não tem acesso à rádio, não tem acesso à circulação, não tem acesso a nada que precise de muito dinheiro para funcionar, né? Então, assim, vocês percebam que essa estratégia ela acaba tentando evitar de que existam coisas que ela não permita acontecendo dentro daquela ordem que ela impôs, né? No caso que a gente está trabalhando aqui, do mercado fonográfico. Mas vamos pensar que as pessoas elas conseguem subverter isso, né? Hoje em dia, a gente sabe, por exemplo, que existem vários serviços que disponibilizam música, que você paga uma quantia por mês e você tem acesso à música, né? Só que o que acontece? Né? Não tem problema, não tem problema. Só que o que acontece? Existe também, gente, uma possibilidade, por exemplo, de você gravar um MP3 e compartilhar. Ou você botar uma música no Drive, né, no Google Drive e deixar lá para outra pessoa. Você percebe que isso é uma tática. É uma forma de furar, né? E aí, a história, da forma como eu percebo, ela trabalha sempre nessa negociação, sabe? Sempre nessa tensão entre essa ordem que busca ser estabelecida e essa vontade das pessoas de fazer algo que está além da forma, que está na brecha da forma, que está na brecha da regra. E essa brecha da regra, né, é o que a gente chama de tática, desculpa. Quem não tinha uma gravadora não podia ter acesso ao rádio. Pois é, gente, quem não tinha uma gravadora, quem não era ligado a uma gravadora, quem não era contratado por uma gravadora, não tocava no rádio,
né? Não tocava no rádio por quê? Porque precisa da gravadora para ter um suporte, para mandar um disco, para fazer uma campanha, para pagar uma grana para a música tocar no rádio, né? Que é o que a gente chama de jabá, né? Então, tudo isso é uma coisa muito forte. Qual seria uma outra forma de tática bacana? As rádios comunitárias, as rádios piratas, né? É uma outra forma de tática, né? Subverte. E aí, se você não tem acesso a uma grande rádio, você pode ter acesso a essa sua rádio comunitária que toca ali a sua música para o seu bairro. Então, a gente está construindo história, eu estou construindo história sempre nessa tensão entre essa estratégia. O termo jabá tem muitas e muitas teorias para explicar, Adriano, né? Não, isso é muito anterior, tá? Na década de 30, década de 40, já tem o termo jabá, que é jabá, para quem não sabe, é tipo carne seca, né? Então, as pessoas, para subornar para que a música tocasse, né? Isso é uma das versões, tem várias, tá? Para o termo. Mas uma das versões diz o seguinte, que é a que eu acho mais curiosa, que para você fazer uma pessoa do rádio tocar a música que você queria, você dava de presente um grande pedaço de carne seca, de carne do sol, de carne do sul, né? Para patrocinar. A Rádio Web é um outro exemplo, né? Que é carne de jabá, exatamente. Então, presenteava a pessoa da rádio com esse jabá, né? Com essa carne, para a música tocar. Depois a carne saiu e entrou realmente dinheiro, né? Dinheiro realmente com né, uma propina para que as músicas tocassem, né? Não as músicas que as pessoas queriam, mas as músicas que as gravadoras queriam, né? Que as grandes gravadoras queriam, tá? Esse é o chamado jabá. Tranquilo, é a mesma carne de charque aqui, a gente chama de carne de charque, lá na cidade chama de carne do sol, é a mesma carne, algumas pessoas chamam de carne do sul, tá? É praticamente a mesma coisa, tá? Eu não vou dizer que é a mesma coisa, porque se tiver algum historiador aqui da alimentação pode brigar comigo, mas é praticamente a mesma coisa. Então, pronto. Voltando. Cadê, Caleb? Então, sim, não no assunto do rádio. Isso é mais antigo mesmo, Caleb. Isso é lá da década de 30, 40, né? Quando o rádio está começando, já começa essa história de jabá. Tá? Já começa a história das gravadoras pagarem para tocar determinadas músicas. Né? E a gravadora que pagava mais, tinha a música mais vinculada, né? E ao mesmo tempo que ela tinha a música mais vinculada, depois ela vendia mais discos. Né? Então tem essa relação, era um investimento, vamos dizer assim, fraudulento, que as gravadoras faziam isso desde muito do comecinho do rádio mesmo, tá? Década de 30, década de 40, né? Comecinho mesmo, que eles pagavam para tocar essa música e com isso vender disco. Para essa pessoa comeu carne de jabá. Verdade, tem realmente essa expressão. Tranquilos? Então, é por isso que eu faço essa divisão, tá, gente? Entre canção, objeto de suporte e a prática que delas se apoderem. Vocês vão já ver isso com bastante calma aqui nos próximos slides. Bom, só eu ia esquecendo, mas ainda bem que eu vi aqui a imagem, tá? Para eu lembrar. Quem quiser uma dica de estudo do que dar uma olhada antes da Olimpíada, queridos, a Olimpíada, ela adora os chamados movimentos musicais, tá? Eu não vou entrar nisso porque eu acho que ficaria muito expositivo, né? Então, eu não vou falar de cada um dos movimentos, até porque eu poderia falar aqui muito e a Olimpíada cobrar uma coisa que não tem nada a ver com isso. Então, eu acho muito pouco útil, né? Mas quem quiser dar uma olhadinha em alguma coisa, como dica, tá? Justamente por não lembro quando caiu isso, eu acho que vale muito a pena dar uma olhada em Mangue Beat, tá? E vale dar uma pena, eu tô chutando, tá? E eu acho que vale muito a pena, pelo que eu levantei, pela pesquisa que eu fiz, dar uma olhada também em Novos Baianos, tá? Porque a Olimpíada, ela gosta muito disso, né? Então, acho que se você quiser uma tarefa de casa, dá uma pesquisada no que foi o Mangue Beat, o que foi Chico Sainz, e dá uma pesquisada no que foram os Novos Baianos, que eu acho que tem uma chance boa, né? De serem questões. Bom, então é por isso que eu botei essas imagens, que era para eu lembrar de falar isso. Então, é isso. Então, a música ela pode ser abordada de todas essas formas que eu estou aqui dizendo para vocês. A Olimpíada ela aborda de um jeito e eu estou chegando nela. Eu prometo que eu estou chegando na forma como a Olimpíada aborda. Não se preocupe. Né? Fica parecendo que está longe, mas não está. Bom, e a música, né? Do que a música é feita? Vamos pensar agora na gente, né? Antes da gente pensar propriamente na música, eu queria que a gente pensasse um pouquinho na paisagem sonora. Né? Quando a gente fica em silêncio, quando a gente para de falar, quando eu paro de falar, que sou muito gasguito, né? O que é que vocês escutam? Quais são os sons, né, que tem aí que estão
que podem ser escutados por vocês no lugar em que vocês estão. Isso é o que a gente chama em música de paisagem sonora. E essa é uma discussão muito, muito interessante que a Olimpíada não fez ainda, tá? Essa discussão de paisagem sonora. E por que surge esse conceito de paisagem sonora, gente? Eles surgem para pensar que a poluição sonora é um problema, né? E que que o cidadão, que as pessoas, elas têm o direito, né, de escolher democraticamente o que elas querem na sua paisagem sonora. Eu aposto que quando a gente faz aqui silêncio, né, você está assim, querendo relaxar na sua casa. Aí quando você respira, fecha os olhos, respira e passa o carro do ovo. Né? Passa o vendedor de fruta, passa o barulho de madrugada. Porque a gente teria de reclamar que a gente não quer que uma rodovia passe ali, né? Então, essas questões são as questões que o Schaeffer levanta quando ele vai falar de paisagem sonora, né? Do direito que nós temos aos sons que nos incomodam, que nos perturbam e que, de forma democrática, a gente devia poder trabalhar nisso. Né? A gente poderia ter uma possibilidade de intervir nisso, né? Então, a diferença disso de ondas sonoras, né? Porque quando a gente está falando de paisagem sonora, gente, eu estou falando do que nós estamos realmente... do que compõe, né? Do que compõe o nosso som. Né? As ondas é essa notação. Né? O que eu estou falando de pensar como se o som fosse uma pintura, vamos dizer assim. Né? E que cores a gente tem nessa pintura? Ainda não é tipo timbres, Gisele. É tipo sons de uma forma geral. Né? A paisagem sonora ela é formada por tudo que é audível para você. Os sons que nós escutamos também fazem parte da panela sonora? Não. Pronto, ótima questão. Não fazem. Né? E não fazem por quê? Porque você tem que perceber essa paisagem sonora. Né? A paisagem sonora é o que é particular, é o que é cultural, é a forma como você encara. Existem algumas músicas, e aí eu não quero fazer nenhum juízo de valor, então não vou falar qual é a música, mas existem algumas músicas que, para mim, elas são quase um barulho. Né? Não quero ser... Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. E existem músicas que eu gosto que, para alguns de vocês, seriam quase um barulho. Né? Então, assim, quando eu estou falando de paisagem sonora, eu estou falando desse todo. Né? Dessa massa sonora na qual a gente está envolvido. E que a gente deveria ter um direito de participar do que nós queremos ouvir e do que nós não queremos ouvir, em que horário isso deve acontecer. Então, isso é que a gente está chamando paisagem sonora. Tá bom? Gente, alguma pergunta? Posso continuar? Ótimo. Bom, e aí eu chego numa questão que eu queria também falar para vocês, que eu acho que é fundamental. Tá, onda sonora é uma outra coisa, né? Onda sonora não entra tanto na nossa discussão, porque onda sonora não é propriamente cultural, né? É um fenômeno, posso dizer um fenômeno físico? Aí eu fico meio inseguro para falar disso, mas eu acho que é mais ou menos isso, tá? O que eu estou falando é a questão cultural, uma questão humana, né? Como a gente escuta. Beleza. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aqui vocês estão vendo, né, a Branca de Neve, toda serelepe, dançando com os pássaros. Os pássaros, a gente imagina, a gente não está escutando, eles devem estar piando, né? É o equivalente auditivo do conceito de paisagem visual. É isso mesmo, é disso que se trata. Tá? Ótimo. Né? Para quem sabe o que é o conceito de paisagem visual, é disso que se trata. Bom, e aí nós temos aqui a Branca de Neve, eu acho que vocês estão vendo, toda a serelepe aqui, né? Com os pássaros que a gente imagina que estão piando próximo dela. Bom, e aí eu pergunto para vocês, e aí podem responder no chat que eu estou aqui de olho. O pio dos pássaros é música?
O que é que vocês acham? O canto dos pássaros, como muita gente diz, é música? Ótimo. Acho que sim. Bom, perfeito, perfeito. Muita gente diz que sim, diz que não, e alguns acham que sim. Perfeito, ótimo. Gente, eu vou dizer para vocês que depende. Eu sei que vocês não gostam muito dessa resposta, mas é isso, depende. Mas como assim depende? E é justamente o que o Charles colocou aqui. Para muita gente, sim. Então, depende do humano, né? Tem que ter o fator humano. Tem que ter o humano escutando e dizendo se aquilo é música ou não, né? Se aquilo para um humano que está escutando aquele pio, ele considera aquilo música, então massa, é música, né? Eu não vou dizer para você, não vou atrapalhar hoje, né? Tem gente que está morto de feliz dizendo assim, quando eu acordo pela manhã, eu escuto a música dos pássaros, eles fazem uma orquestra para mim. Eu não vou deixar essa pessoa deprimida, né? Por quê? Porque essa pessoa está fazendo uma narrativa sobre o canto dos pássaros e está tratando aquele canto como música. É uma possibilidade para a história? É. Existe um estudo sobre isso? Eu não conheço ainda, mas é um objeto de estudo que pode ser abordado. Tá? Pode ser abordado, né? Então tem que ter um elemento humano. Não esqueçam, né, gente? Quando a gente fala lá no primeiro ano, na sexta série, e no primeiro semestre da licenciatura, que a gente fala que a história é a ciência de homens e mulheres com o tempo, né? Tem que ter aí o elemento homem e mulher, né? Tem que ter esse elemento humano, né? Vamos pensar humano com o tempo, né? Então, se tem humanos dizendo que aquilo é música, a gente pode querer entender isso sim, né? E tem gente que trata o pio dos passarinhos como simplesmente poluição sonora, como é o caso do Caleb aqui, né? Ou como ele está dizendo que tem gente que acorda, né? Então tem gente que considera o pio dos pássaros uma poluição sonora e não música. É possível também, né? A Cris está dizendo que ela considera uma poluição sonora. Perfeito, Milena. Você chegou à questão, né? Isso. Né? Porque os fenômenos que a gente estuda, que a história cultural estuda, são fenômenos humanos, tá? Aí, ó, não vou brigar com o professor de música da Ariane. Se ele acha que é música, então é. E a gente pode, sim, fazer uma abordagem histórica sobre isso, tá? Isso era só para a gente brincar, para a gente começar a pensar. É uma questão de percepção, E o que é o objeto que pode ser abordado aí? Justamente a percepção do que é música e do que não é música, né? É exatamente isso, Gisele. Ele não acha que é. Pronto, é uma possibilidade também. Né? A gente também pode trabalhar com as pessoas que não acham que a música, que o canto dos passarinhos, que o pio dos passarinhos é uma música. É uma outra possibilidade. Né? E o historiador da história cultural está interessado justamente nesses sentidos que as pessoas dão para as coisas. Né? Então, era nisso que eu queria chegar com essa discussão. Eu não vou chegar aqui... Nem tudo é relativo, também não vou me exagerar, tá? Mas tudo parte dessa percepção humana. Perfeito. Ótimo. Então, vamos lá. Qual é a música que a Olimpíada de História gosta? Né? Qual é a música que a Olimpíada de História traz para a gente? É justamente essa música que o Marcos Napolitano está colocando aqui nesse slide. É a música que não é apenas boa para ouvir, mas também é boa para pensar. E essa é a questão principal da Olimpíada. Ela traz uma música que é boa para pensar. Ela não está muito preocupada se a pessoa que está escutando, se é o gênero preferido dela. Ou se é o gênero preferido de uma elite intelectual, vamos pensar assim, tá? Ou se é o gosto preferido da juventude que está participando da Olimpíada, né? Ela está pegando músicas que sejam boas para pensar. E esse é o foco, né, da Olimpíada de História. É por isso que eu falei que ela usa a música como um objeto gerador de uma discussão. Ela pega uma música que possibilita que a gente pense coisas a partir dela. E a gente vai já ver isso na prática. Toda música tem algum significado por trás? Eu não sei se por trás, né? Porque parece que está escondido quando a gente fala por trás. Mas toda música tem algum significado? Tem. Né? Por quê? Porque é uma atividade humana. Tá, gente? É humano. O que tem humano tem debate. A gente conversa. Né? Qualquer prática que envolva seres humanos, a gente conversa. Né? Então, a música tem algum significado? Não por trás, mas tem algum significado sim. Tá? Isso. Tem uma finalidade, como a Mariane colocou. Gente, tranquilos até aqui? Imagino que sim, né? Já que, pelo que eu percebo no chat, vocês estão acompanhando legal. Nós vamos se despedir da Branca de Neve e vamos passar para o próximo. Primeira coisa, então,
a música ela tem isso, né? Ela tem essa possibilidade. Essa primeira possibilidade de ser uma coisa que permite a gente pensar, né? Que tem essas características. Agora eu já vou falar de música, já estou caminhando para a nossa questão para poder fechar. Então, mas tá. Quando a gente fala de música, né? A música, gente, ela sempre precisa de um suporte. Como assim um suporte? Vamos pensar. Eu não estou mais falando de som, estou falando de música. A música ela tem que existir em algum lugar para a gente chamar de música. As músicas escolhidas. Vamos já pensar nisso. Tá, Marcelo? Vamos já pensar nisso com calma. Pronto. Né? Agora eu já estou seguindo mais, né? Delimitando mais. Né? Já vou falar propriamente de música. Né? A música só existe quando ela é tocada. Mesmo que seja tocada dentro da nossa cabeça. Né? A música só existe quando a gente dá play. Quando a gente pensa nela. Né? Tipo, se você não estiver pensando, se ninguém estiver pensando numa música, essa música não existe pra gente. Ela passa a existir quando a gente passa a pensar, quando a gente passa a escutar, né? Ela precisa ter um suporte, mesmo que esse suporte seja o nosso corpo. E esse suporte, ele vai mudando ao longo do tempo, né? Como eu falei para vocês, a música, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, um gramofone, né? Na verdade, desculpa, um fonógrafo. Isso, quando a gente pensa, a música existe, ótimo. Vocês estão vendo aqui o fonógrafo, gente? Aqui em cima, no topo. Eu não sei se no de vocês é para o lado direito ou para o lado esquerdo. O que é isso? Isso é uma máquina que foi inventada, né? Lá nos Estados Unidos, ainda no século XIX, as primeiras experiências em relação a isso da década de 80 do século XIX, tá? Tem até uma disputa sobre quem é o pai da criança. Mas não vamos entrar nessas questões, não. Vamos pensar propriamente no que é essa máquina para a música, tá? Eu ia até fazer uma breve história de como essa música chega no Brasil, mas eu estou vendo aqui que a gente já está ficando com o tempo um pouquinho apertado, então nem vou chegar, vou só falar só um rapidinho. Bom, então tá. Aqui a gente tem um fonógrafo. Quando essa máquina surge, o que é um fonógrafo? Um fonógrafo, gente, é uma máquina que é a primeira máquina que reproduz o som. Como assim? É uma máquina que permite que o som fique gravado e que você possa escutar depois. Era algo que até esse período não existia essa possibilidade. Como é que você ia conservar um som? Por exemplo, né? Existem muitas personalidades históricas, né, que viveram antes desse período que a gente não tem possibilidade de saber como era a voz. Né? Como era a voz de... deixa eu pensar aqui. Como era a voz de Dom Pedro I, Dom Pedro I, como era a voz dele? A gente não sabe. Né? Existem alguns relatos da literatura, a gente pode imaginar, mas não existe essa voz gravada. Por quê? Porque essa máquina ela vai surgir no final do século XIX. E é o fonógrafo. É tanto que o fonógrafo, no começo, ele é vendido não como máquina para escutar música. Presta atenção nisso. Ele é vendido como máquina para ditado. Como assim? Naquela época, as pessoas não digitavam os textos, elas datilografavam os textos, quando a máquina foi inventada. Então, o que é que eles pensaram? Eles pensaram numa máquina que o chefe podia ditar a carta e depois vinha outra pessoa e datilografava a carta, né? Parecida com a do Caio Castro. Isso é ótimo, né? Isso é uma coisa interessante para a gente falar de história pública, né? Então, a máquina ela surge para aí. Não demorou muito para as pessoas imaginarem que essa máquina, né, que servia para registrar ditados, ela também servia para registrar música. E aí, como é que ela funcionava? Era um cone com a boca, com a parte maior do cone virada para fora, e na ponta desse cone tinha uma membrana e uma agulha. Nisso, colocava um cilindro de cera para girar, né? Esse cilindro girava, e à medida que a pessoa falava, ela ia riscando nessa cera, ia gravando o som. Então, depois a pessoa podia voltar, girar e escutaria esse som novamente, né? É por isso que as gravações mais antigas, os cantores e cantoras têm um vozeirão, né? Tem que ter uma voz bem potente, que era para registrar essa música nesse tipo de tecnologia. Né? E como é que você fazia uma cópia de uma música nessa época, né, para vender, por exemplo? Você colocava um fonógrafo virado para o outro. Aí passava de um fonógrafo que tinha um som gravado e recebia a música num fonógrafo que estava limpo, que não tinha nada gravado. Então a gravação era feita assim, de fonógrafo para fonógrafo, de um em um. Né? E o tempo que levava para tocar a música era o tempo que levava para gravar a música depois. Né? Então imagina aí como é que era essa circulação de música. Né, de música gravada nessa época. É lógico que além da música gravada, né, que aqui eu trouxe alguns exemplos, trouxe um fonógrafo, trouxe uma fita cassete,
né, que aí eu acho que vocês nem lembram disso, mas era o nosso MP3, né, da década de 80 e década de 90. Trouxe aqui um LP, né, porque aqui a fita cassete ela permite que a gente grave, né? Então você tinha um amigo mais rico que comprava o disco, o LP, né? Isso ninguém aqui tem isso, né? Júlia não viu isso, Renato não viu isso, Ana Cristina não viu isso, só eu que sou velho, tá? Então o amigo mais rico comprava um disco, né? E a gente gravava esse disco em fita, né? A gente que era pobre comprava fitinha, que era mais barata, gravava e tinha música em casa. Era a nossa MP3, vamos pensar assim, brincando, tá? Da época. Então aqui eu trouxe vários exemplos de suporte. Mas é lógico, existe também a música, né? A música cantada, né? A música tocada ao vivo, né? Que era como a música acontecia normalmente, né? A música era executada ao vivo e as pessoas escutavam música assim. Então, para você escutar música, você precisava de uma banda, de um piano, de um violão, né? Tinha que ter uma música ao vivo. Quando surgem as máquinas de gravar, as coisas começam a mudar um pouco, né? Não que isso acabou, né? Com a música tocada, né? Ao vivo. Mas isso muda. Voltou a moda agora, né? De fita cassete e vinil. Ainda bem que eu não joguei os meus, estão tudo aqui. Inclusive o do Chico ali atrás, tá? Para quem não estava aqui no começo, eu botei ali o do Chico. Bom, então, temos isso, nós temos agora o suporte. Então, o suporte é um elemento que a gente não pode ignorar, né? Por quê? Porque é tão engraçado, gente, que para vocês terem uma ideia, quando o rádio ele chega, né, nas cidades, os músicos eles ficam morrendo de medo, né, os músicos profissionais. Por quê? Porque eles imaginavam que o rádio ia tirar o emprego deles, né? Na minha pesquisa, que foi sobre Fortaleza, tem vários artigos falando disso, né? Que o rádio vai acabar com o cinema mudo, né? Que na verdade de mudo não tinha nada, né? Porque sempre tinha alguém tocando um piano dentro do cinema, né? Vai acabar com as retretas, vai acabar com as exibições musicais. Por quê? Porque agora teria um aparelho que tocava música na hora que você quisesse, você não precisava sair de casa para escutar a música, né? Quando na verdade a gente sabe que não é bem isso que acontece, né? Quando o rádio surge, quando esses aparelhos de gravar surgem, eles vão alterar a forma como a música é feita, mas eles não vão de forma a música ao vivo é feita, mas eles não vão acabar com isso. Tá? Tô começando a falar rápido porque eu tô vendo que o tempo está se esgotando. Então, isso é o suporte. E quando é que essa música gravada chega no Brasil? Tá? Essa música gravada ela chega no Brasil lá no finalzinho do século XIX. Eu já vi esses modelos, Anne Caroline, bem legal. Né? E o Caleb está dizendo que o pai dele tem uma coleção de disco de vinil. Eu também tenho eu e a Cris, a gente tem a nossa coleção aqui, né? De discos de vinil. Bom, então é isso, gente, né? E voltando no tempo, né? Voltando lá para o século XIX. Quando é que a música gravada ela chega no Brasil? A música gravada ela chega no Brasil no final do século XIX, né? Mais precisamente em 1891, né? Por quê? Porque olha só como essa história é engraçada, né? Existia um tcheco chamado Fred Finger, né? Que ele foi morar nos Estados Unidos, né? Ele migra para os Estados Unidos e quando ele chega nos Estados Unidos está o boom dessas máquinas que gravam som. E ele acha isso muito legal, né? Ele acha a máquina que grava som assim, algo revolucionário. Ele nunca imaginou na vida que tivesse isso, que nem eu, né? Eu nunca imaginei na vida que eu poderia estar conversando com vocês dessa forma aqui. Se você dissesse que isso ia acontecer, para mim, quando eu era criança, eu dizia que isso era um grande mentiroso. Tá? Eu nunca acreditava que isso era possível. Então, o Fred Finger, quando ele chega nos Estados Unidos, ele também vê aquela máquina de gravar voz e ele acha um negócio muito louco, né? E aí, o que é que ele decide? Ele decide que deve ter outras pessoas que também acham aquilo louco, né? Que também acham aquilo muito massa. Então, ele compra uma daquelas máquinas e decide viajar em alguns países, né? Principalmente países que são mais pobres, né? Ele decide viajar esses países exibindo. Então, ele gravava várias coisas nesses cilindros, botava para tocar, criava uma cabaninha, né? Criava uma barraquinha e cobrava para as pessoas escutarem o fonógrafo. Né? As pessoas ficavam horrorizadas, né, de escutar aquilo. Como é que pode? Essa máquina deve ser uma coisa de outro mundo, que está gravando uma voz de uma pessoa que não está aqui, né? Então, as pessoas... O começo da música gravada no Brasil é mais ou menos esse, né? Dessa exibição dessa máquina de som, de gravar música, né? De gravar som. E o Fred Finger, ele é a primeira gravadora que surge no Brasil é justamente criada pelo Fred Finger, porque ele percebe que as pessoas começam a se interessar pela possibilidade de gravar música. Então ele contrata alguns artistas para gravar música
paga para esse cara gravar a música uma vez, e aí ele reproduz esse cilindro várias e várias vezes e vende esse cilindro de forma indefinida para quem quiser comprar, né? É o surgimento lá das casas Edison, que é o primeiro estúdio, né, primeira gravadora, vamos dizer assim, que a gente entende, né, no Brasil, tá? Pelo menos até esse momento, tá? Pode aparecer uma pesquisa dizendo outras coisas que eu desconheço. Bom, então a música precisa desse suporte, precisa desse, nem que seja o corpo da pessoa, nem que seja o instrumento, mas a música precisa desse suporte. Então, isso é um elemento interessante para a gente pensar, que a Olimpíada não abordou ainda, mas deve abordar muito, muito em breve. Né? Mas a música é só isso? Né? Eu já falei aqui da música, né, como letra, como som, como suporte, mas não, né? A música tem uma coisa importantíssima que mexe com as sensibilidades. Né? Vocês estão vendo aqui a Magali dançando loucamente nesse slide. Por quê? Porque a música ela também tem essa outra característica, né? Ela é um campo de pesquisa muito vasto. Né? Muita coisa pode ser discutida em música, inclusive a dança. Inclusive pensar, por exemplo, né, nessa imagem da Magali, né, que tipo de trabalho é esse, como a música entra nesse tipo de trabalho. Né? Então a música ela traz para a gente várias coisas para a gente pensar. Né? Por exemplo, a música ela pode se relacionar com a dança, a música ela pode se relacionar com o corpo, a música pode se relacionar com questões étnicas, né, com estilos, com sentimentos, com ressentimentos, amores e temores. Carreta Furacão, não conheço essa, vou procurar também. Bom, gente, né, eu não sei os meninos que são mais novos, mas na minha época, né, você tem que moer escutando o Reginaldo Rossi. Né? Reginaldo Rossi ele faz parte desse momento. Né? Então é uma música para quando você precisa ficar triste ali com seus sentimentos. Né? Hoje deve ter outros artistas que fazem esse mesmo papel. Né? É uma lenda, verdade, é uma lenda. Bom, né? Então a música ela tem tudo isso, né? Tem todos esses sentidos. Né? Ela tem todos esses usos. Ela serve para dançar, serve para alegrar, serve para deixar triste, serve para distrair. Né? Aqui a gente tem também uma pessoa tocando piano, e eu não sei se vocês repararam, mas o público, não sei se dá para ver, mas o público dessa exibição musical aqui são pais desesperados, que nem eu e minha esposa, com crianças pequenas. Né? E eles levaram as crianças pequenas para escutar a pessoa tocando música clássica. Né? Então é o quê? Um outro uso da música clássica, que é o quê? Para acalmar a criança. Né? Então tudo isso é passível de discussão, tudo isso é passível de pesquisa, é um campo muito vasto. Né? O que a gente chama, por exemplo, de música brega é um campo interessantíssimo. Né? É bom demais de ouvir, concordo. Né? Por quê? Porque diz muito dos nossos sentimentos. Às vezes a gente não tem nem coragem, né, de explicar os nossos sentimentos de uma forma tão profunda como o Reginaldo Rossi consegue fazer. Né? É muito visceral. Né? Então, assim, a música ela tem todas essas opções, gente. Tudo isso pode ser pensado a partir de quê? De uma música. É aquilo que eu estava falando para vocês. Né? Acreditando menos. Né? Mas a música pode ser utilizada, e é utilizada para pensar, né? Para pensar. E aí pensar muitas e muitas coisas. Tá? Inclusive, eu tenho o Reginaldo Rossi na minha parede, mas não dá para mostrar, não estou encontrando. Mas, enfim, vamos lá. Então, tá claro isso, né? A música serve para dançar, todas essas questões. De vez em quando chega cantando, eu não sei... Pois é, gente, eu não sou cachorro não, pelo amor de Deus. Fiquei agora... Bateu forte. Vamos lá. Então agora vamos para a questão, né? Para vocês dizerem que eu não fiz nenhuma questão, não cheguei na discussão, né? De questões de texto, ou questões de música. Vamos lá. Ai, na voz do Falcão não é tão boa quanto na voz de Valdir Soriano. Mas infelizmente não foi isso que eu trouxe para a gente. E isso, Marcelo colocou, é isso, né? Então, tudo isso é campo da história, né? Tudo isso é uma relação da história com a música. Mas vamos agora pensar numa questão, tá? Vamos deixar esses sentimentos para daqui a pouco. 3h30, a gente começa a escutar as nossas músicas, né? E começa a pensar em outras coisas. Bom, eu trouxe aqui uma questão
Eu trouxe aqui uma questão que foi da Olimpíada do ano passado. Eu acho que muitos de vocês participaram e até lembram. E por que eu escolhi essa questão? Essa questão, para mim, é um marco na Olimpíada de História. Porque foi a partir dessa questão... É um rap. Por que essa questão ela é um marco para mim? Porque foi a partir dessa questão que os militares no Brasil disseram que os alunos das escolas militares não podiam mais participar da Olimpíada de História, né? Ou seja, é uma questão, gente, que incomodou a alta cúpula militar do Brasil. Linda, perfeita, né? Então a gente tem que discutir isso de novo e trazer essa questão para a gente, né? Então vamos lá pensar. Foi uma música que incomodou, a Olimpíada incomodando, né? Então foi muito bom. Então o que é que eu vou pedir para vocês? Vamos escutar a música, tá? Rapidinho, e depois a gente vai responder. E aí eu quero que vocês respondam no chat. Essa daqui, ela já é um pouco conhecida, né? Então a gente vai responder um pouquinho mais rápido. A próxima é inédita, tá? Vamos lá. É ali. Isso. A letra vai ficar no próximo slide. Tá, gente? Ia ficar muito apertadinho. Aí vai ficar no próximo. Verdade, Gerardo. Ainda bem que continua incomodando. Menino não, certo? Muito menos o masculino. Eu tô aqui para representar o rap nacional. E eu peço que respeitem a minha identidade de gênero, demorou? Ficou mais ou menos assim. Caneta e papel na mão, pra mim é melhor que remédio. Enquanto eu vou escrevendo, não sobra espaço pro tédio. Aonde eu vou parar, não sei. Eu tô pensando há mais de um mês. E o que eu tenho visto, eu vou falar pra vocês. É tanta arrogância, tanta prepotência. A sanidade tá escassa no mundo das aparências. Não se cale jamais diante do opressor. Não deixe que o sistema acabe com seu amor. Aê, Tris, o seu som é muito bad. É que, irmão, isso é rap. Quer dançar, escuta e vete. Poesia visionária que atinge o coração. Eu falo sim da tristeza pra que haja compreensão. E como de costume eu vou tocando na ferida, falando dos preconceitos sofridos no dia a dia. O rap existe pra mostrar a verdade. A dor é um grito de dentro pra fora, clamando pelo amor. Aê, motor, boa noite pro senhor. Preciso chegar no centro, posso entrar por favor? Vai lá menor, mas vê se não se acostuma. Te aviso quando chegar e cuidado por essas ruas. Tamo junto, irmão, boa sorte na caminhada. A multa já foi constada, então vamos nessa bala. Sempre na humildade, cê consegue o que quiser. Eu tô nessa jogada até quando dá pé. E já que o flow é meu, eu vou mandando, é logo a boa. Essa é minha realidade, não gostou, procura outra. Já tenho muito perreco pra me preocupar. Faltou a companhia na minha sala de estar. Eu gosto daquela dama, o cheiro dela na minha cama. Nossos corpos são iguais e juntos vão ardendo em chama. Mas não tô aqui pra desmerecer ninguém. O que mais tem no mundo é gente, não vai faltar pra você, irmão. Vou te falar a situação, vários preconceituosos, sem respeito e sem visão. É vários fiscal de cu, muita alienação. Foda-se se o mano é gay, o que importa é o coração. E eu já me liguei como funciona o preconceito, mas sinto em te informar que não tamo pra escanteio. Se te falta o respeito, você não sabe de nada. Segue no seu caminho que eu vou na minha estrada. Onde isso vai parar? Se eu nasci com dom, sei que eu vou continuar. Eu cheguei na cena, fiz um poema pro seu coração escutar. O preconceito não te leva a nada. Não seja mais um babaca de mente fechada. Porque o ódio mata, mas o amor sara. De qual lado você vai ficar? Brasil, o país que mais mata pessoas trans. Espero que a estatística não suba amanhã. Me diz porque o jeito de alguém te incomoda. Foda-se se te incomoda, é meu corpo e a minha história. E sobre a minha carne você não tem autoridade. Não seja mais um covarde de zero mentalidade. Seja inteligente, abra sua mente. O mundo é de todos, não seja prepotente. Seja gay, seja trans, negro ou oriental. O coração que pulsa no peito é de igual pra igual.
O individual de cada um não se discute. Seja elevado, busque altitudes. É Povinho falou, vai fazer a sobrancelha dar um trato no cabelo e mudar sua aparência. Eu acho que é mulher, eu acho que é um homem. Eu acho que você tem que vestir esse uniforme. Primeiramente, você não tá na minha mente. Segundamente, seu raciocínio é deprimente. O que você acha de mim não importa, irmão. Que diferente de você eu tenho educação. Não tenho obrigação de dar satisfação, mas aqui cê tá ligado que é pura informação. E pra quem quer saber, o meu gênero é neutro. Cê não precisa entender, só precisa ter respeito. Você não ganha nada sendo um atrasalado. Seu conservadorismo já tá ultrapassado. Cê quis me derrubar, ainda dando risada, mas a luz da minha luta sua bala não apaga. Você me insultou, julgando minha aparência, só que esqueceu de ver o brilho da minha essência. Falou do meu cabelo, meu dente separado, mas garanto que elas não reclamam do que tem provado. Elevação mental, nesse flow que eu vou levando sempre na moral. Hipocrisia me rodeia, os bicos pagam um pau, mas sigo firme, nada abala o meu ideal, irmão. Não tire suas conclusões sem saber do meu proceder. Antes de falar mal de mim, te convido a me conhecer. Um salve pra quem fecha, que os moleques são da hora. Em meio a tanta maldade ainda tem quem se salva. Onde isso vai parar? Se eu nasci com dom, sei que eu vou continuar. Eu cheguei na cena, fiz um poema o seu coração escutar. O preconceito não te leva a nada. Não seja mais um babaca de mente fechada, porque o ódio mata, só o amor saga. De qual lado você vai ficar? Pronto, gente. Vamos lá, vamos continuar. Mas, vamos lá. Essa música, né, esse rap é da Trix Rutzgar. Vamos agora só passar aqui um pouquinho para a questão, gente, rapidão. Valeu, gente. Eu vi aqui... Pô, não podia deixar passar aqui, tá, gente? Também gosto muito de Emicida, Criolo, acho muito bom. E também saudações tricolores, tá, Carlos Henrique? Também sou torcedor do glorioso Fortaleza. Bom, vamos lá. Renato aqui falando que não conhecia a música, massa, gente. Aí aqui eu trouxe a letra, vamos lá, vamos passar para a análise da letra, né? Como é que a gente normalmente trabalha uma questão? Primeiro, né, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar a que vale zero. Né? Eu acho que isso é tentar encontrar o item que está errado. Tá? Não quero que vocês me digam agora o que está certo. Eu quero que vocês deem uma lidazinha rápida e me digam qual é o que vocês acham que é zero, que não vale nada. Né? Lembrando que a Olimpíada tem essa divisão, né, de 0, 1, 4 e 5 e às vezes 4 e 4, né, ela mescla. Vamos lá. Qual dessas vocês acham que vale zero, gente? O item A, B, C ou D? Não sei se vocês estão conseguindo ver, vocês querem... C, né? Ótimo, perfeito. C é o item que vale zero. E por que C vale zero? Olha só que bobagem que diz aqui, né? A identidade de gênero difere da orientação sexual de uma pessoa e pode ser alterada por meio de tratamento ou uso de determinadas cores. Parece a Damares fez esse item, né? De tão errado que ele é. Então, a gente sabe que é um item que vale zero, né? Então, risca esse zero. Vamos lá. Então, tem também o item que vale 1, tá? Que é o item que normalmente na Olimpíada, é um item que você faz uma simples discussão sobre o que está dizendo na música, né? Sobre o que você consegue fazer com a interpretação simples da letra. É exatamente o mito da cura gay. Não vale nem a pena a gente esticar essa baladeira de tão errada que é isso, né? De tão sem noção, né? Colocar uma pessoa direto olhando para uma foto de determinada cor vai fazer essa pessoa de determinada identidade de gênero, com certeza. Bom, vamos lá.
Então, o item que vale aqui é 1, né? Normalmente é o item que simplesmente descreve, né? Que faz uma descrição do que você pode saber só lendo, né? Você não precisa fazer nenhuma pesquisa, você simplesmente lê e consegue responder, né? Nesse caso aqui dessa música é justamente esse item A, né? Que é o item que vale 1. A elevação mental implica abandonar o conservadorismo em favor da aceitação da diferença. A canção pede que o interlocutor escolha entre o amor e o ódio, né? 1. E aí a gente ficou entre 2, né? Entre o B e entre o D. Agora eu pergunto para vocês, qual é, entre esses dois, o que vale 5 pontos? Pronto. Perfeito. Vamos lá, mais alguém? Ótimo. Ana e Anne, né, foram as que acertaram, tá? O item que vale 5 é justamente o item D, né? E por quê? Como é que... Não, a Olimpíada ela não deixa muito claro, né, o que é que ela usa para dar o valor para as questões. Mas a gente observou que tem uma coisa que ela quer simplesmente dar um Google no item, dar um Google no que está dito ali. Quando a resposta você consegue dando simplesmente um Google na questão, você sabe que aquela não vale 5. Né? É a única dica que eu consigo dar, depois você elimina o 0 e você elimina 1, é isso. A que você dá um Google e responde, nunca é a que vale 5. Né? Por quê? Porque a questão que vale 5, ela sempre, segundo, é o que eu estou fazendo no levantamento agora, é uma questão que traz um conceito, né? Algo que você precisa ter um conhecimento histórico conceitual mínimo, né? Para poder compreender o que aquela questão diz. Bom, essa questão B, você encontra esses dados, tá? Você bota no Google e encontra esses dados, né? Dessa ONG. Mas, ó, se você não souber o que são padrões culturais e identidade de gênero, você não consegue entender o que é que o item D está dizendo. Então, isso indica que aqui você precisa ter um conhecimento histórico maior, mais profundo, tá? E é por isso que o item correto, gente, é justamente o item D, né, segundo o gabarito lá da ONB. Por quê? Porque ele traz essa questão mais teórica, né, que você só consegue entender se você tiver um conhecimento, se você souber um conceito histórico, uma teoria da história, para resolver aquilo. Eu não sei se eu estou ficando claro, se está ficando claro, mas é porque é complicado mesmo, né? Mas a gente tem que procurar um item que traz esse elemento, né, com mais força, um elemento que é teórico, que é conceitual, que não aparece numa pergunta simples, é aquele elemento que você tem que ficar discutindo. Bom, mas é disso mesmo que se trata? E o que é isso? Né? Que suscita o debate. Aí é o item que vale mais. Vamos lá, agora vamos para a questão que eu estou ansioso para mostrar para vocês, que foi uma questão que a gente elaborou. Eu e a professora Cris. Deixa eu passar aqui. Aqui é o levantamento que eu fiz, tá? Da pré-olimpíada, que ela teve uma questão tratando música, que foi justamente a questão número 5, né? E o conceito que ele abordava no item correto era o conceito de identidade cultural, né? Eu estou fazendo esse levantamento, tá? O que é que faz a Olimpíada marcar 5? Isso. Ótimo resumo, Marcelo Henrique. É a questão que te faz repensar. Perfeito. Vamos lá, vamos para a questão que... Aqui na 11, né? Na 11, a gente teve 7 questões tratando música na Olimpíada de História. E, ó, todas as questões que valiam 5, né, tinham conceitos. Né? Percebam aqui nesse levantamento que eu fiz. Nesse item, né? Nessa questão 19 e na questão 45 da 11ª edição, não havia, entre os itens, nenhum que valia 5. Então, é por isso que não havia nenhum item com questões teóricas, porque haviam 2 itens que valiam 4. Tá? Então, esse levantamento que a gente está fazendo, justamente uma definição para isso, que é o que faz você repensar. Foi uma ótima definição, porque é uma questão conceitual, né, que aparece na música. Mas vamos para a questão, tá? Que eu estou ansioso. Bom, é uma letra e uma música do Johnny Hooker. Né? Eu escolhi essa música para a gente terminar nossa discussão hoje de forma bem para cima, né? Não quero ninguém triste. A gente falou de Reginaldo Rossi, falou de Valdir Soriano, né? Mas
eu vi aqui que alguém perguntou se eu conhecia a música do Chico Buarque, conheço e adoro, né? Eu até pensei em escolher a música do Chico Buarque, que eu gosto muito, mas eu queria terminar assim com uma música mais para cima, né? Mais alto astral, né? Vamos pensar em outras coisas. Bom, vamos lá. Então a música do Johnny Hooker com a participação da Gabi Amaranto. Lembrando, gente, que a Olimpíada ela não faz essa questão, ela não faz muito essa diferença que a gente faz, não. Ah, eu odeio funk. Ah, eu odeio forró. Ah, eu odeio rock. Ah, eu odeio música lenta, né? Eles tentam pegar músicas que fazem pensar. E quanto mais diverso, melhor. Tá? Então, isso é um preconceito que vocês não podem ter. Vamos lá. Johnny Hooker, que eu também gosto muito. Vamos ouvir a música e depois responder a questão. Se depender do seu ódio, eu não morro mais. Se depender da sua inveja, eu não morro mais. Se depender do seu veneno, eu não morro mais. Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás. Já me desenganei desse amor marginal, cê não vale R$1. Pelos bares que andei de você, me livrei, cê não vale R$1. Então, chora, 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 não. Diz que vai embora, não. Só que vai aceita, não. Vai cair, já deita, não. Chora, 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 não. Diz que vai embora, não. Só que vai aceita, não. Vai cair, já deita, não. Se depender da sua empáfia, eu não morro mais. Se depender da sua arrogância, vai sofrer demais. Se depender do seu veneno, eu não morro mais. Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás. Já me desenganei desse amor marginal, cê não vale R$1. Pelos bares que andei de você, me livrei, cê não vale R$1. Chora, 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 não. Diz que vai embora, não. Quem vai aceita, não. Vai cair, já deita, não. Chora, 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 não. Diz que vai embora, não. Quem vai aceita, não. Vai cair, já deita, não. Pensou que eu ia chorar por você, me apagar por você, me fazer sofrer. Quero ver você se fuder. Pensou que eu ia chorar por você, me apagar por você, me fazer sofrer. Eu quero ver você se fuder. Quero ver você se fuder. Então. Chora, 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 não. Diz que vai embora, não. Pra quem vai aceita, não. Vai cair, já deita, não. Chora, 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 não. Diz que vai embora, não. Pra quem vai aceita, não. Vai cair, já deita, não. Chora, chora, chora. Deita, deita, deita. Diz que vai embora. Vai cair, já deita. Chora, chora, chora. Deita, deita, deita. Diz que vai embora. Vai cair, já deita. Ai, Gabi, me ajuda. Todo lugar que eu olho, mulher, só tem boy lixo. Me arranja umas ervas, uma coisa assim. Ai, amigo, calma. Toma um giro da bota e canta na cara desse boy assim, ó. Nem vem com esse papo que eu sei bem quem tu és. Tu já levou farelo, chora nos meus pés. Tô corpo me lixando em te ver correndo atrás. Não te faz de doido, só te digo vai. Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás. Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás. Vai cair? Pronto, gente. Já foi aqui a música, né? Que é a nossa última questão. Deixa eu passar aqui para os nossos itens. Só preste atenção também no título, tá? O título da música ele é muito interessante, chama-se Corpo Fechado, né? E aí a gente pode pensar em mais de uma coisa para esse título, né? Que a gente vê bem no clipe em relação à religiosidade, né? Em relação ao corpo propriamente dito, né? Mas vamos para as questões, não quero adiantar nada. Gente, só
avisando aqui que eu consigo ver tudo que vocês estão escrevendo no chat, mas quando eu tento responder, trava o slide, tá? Então é por isso que eu não estou respondendo e estou falando, né? Estou fazendo esse levantamento, achei ser bem bacana, vai ajudar muito a gente depois. Eu também gosto muito do Belchior, tá? Meus 2 cantores favoritos são os 2 Chicos, né? O Buarque e o César. Mas eu gosto muito de muita coisa. Pronto, vamos lá. Vamos tentar responder agora a questão que eu fiz com a professora Ana. Tem aqui a letra, né? Que vocês escutaram, se depender do seu ódio, parará, parará, parará. Bom, vamos lá. Qual item vocês acham que vale 0? Né? A partir do que vocês escutaram, eu sei que na Olimpíada vocês teriam tempo para reler, para pensar, né? Eu não vou fazer nenhum mau juízo de vocês se vocês errarem, não, tá? Então, vamos lá. Qual item aqui vocês acham que vale 0 pontos? Né? Qual item que está errado? Vamos lá, gente. Opa! Ótimo. Gente, eu queria muito ter tempo para a gente discutir isso com calma, mas vamos lá. Quem respondeu A, acertou, tá? O item A vale 0. Porque ele está dizendo que repercute, né, dá continuidade a estereótipos acerca das relações de gênero e reafirma padrões hegemônicos de relacionamento, né? Muito pelo contrário, né? Ele não reafirma, ele questiona os padrões, né? Ele está querendo quebrar, ele está querendo sambar na cara dos padrões hegemônicos de relacionamento, né? Então a gente já sabe que esse aqui é 0. Falei sambar na cara, eu lembrei do meu amigo Gustavo, que apresentou no primeiro dia, né? Vai sambar na cara do 0 essa aqui, tá? Então a gente sabe que A não é. B, trata da superação de um relacionamento mal sucedido e da importância de manter a autoestima. Essa aqui vale quanto, gente? 1, né? O item B vale 1. Ele está descrevendo que é a música. A música, ela trata, né, de superação de um relacionamento mal sucedido e da importância de manter a autoestima, né? Então, 1, claro, todo mundo aí acertou, né? É isso mesmo. Agora, vamos lá. Qual é a questão? Você não acha, Gisele? Eu achei, tá? Depois a gente pode conversar sobre isso. Beleza. Então, trata disso, né? Tanto um relacionamento homossexual como ela, né? É disso que trata a questão. Então, a música ela fala justamente sobre isso. Agora, quero uma pergunta para vocês, né? E aí eu quero que vocês me digam qual é o item que vale, segundo a minha análise da professora Cris, né? Qual o item que vale 5 pontos? Só para a gente concluir. Ótimo! E vocês entenderam agora o negócio. Exatamente. É o item C. Por quê? Porque essas informações do item D, você encontra super facinho, né? Se você botar no Google, tem lá, dizendo quando é que o álbum foi feito, né? Tem uma entrevista do Johnny Hooker, que ele fala disso, que é a cena musical da resistência aos discursos de ódio, né? Então, você no Google, você encontra tudo que está aqui no item D. Agora, isso aqui não, né? No que está no item C, você precisa saber um pouquinho de história, você tem que conhecer o traçado, né? Por quê? Porque ela fala a questão fala, né? O item fala de diversidade religiosa, né? E fala de performatividade de gênero, né? Que é um conceito da Judith Butler. Então, você só vai conseguir entender se você tiver esse mínimo traquejo com a história. Que aí você vai saber o que é isso, você vai pesquisar, você vai olhar e vai conseguir acertar. Mas o quê? Não tem um bloco da questão, é uma questão conceitual, que você tem que entender e responder e marcar. Ótimo. Né? Gente, então era isso, né, que eu tinha para conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Né? Quem quiser me seguir no Instagram é professor Emi Maia. Né? Aqui as referências que eu usei também, se vocês quiserem depois alguma coisa, quiserem algum livro, alguma referência, podem falar comigo, tá? Pode mandar uma mensagem. Muitíssimo obrigado pelo convite, tá? Fiquei muito feliz. Gostei muito de passar essa tarde aqui com vocês, gostei muito dessa interação. E quero também dizer, né, que, na verdade, cobrar, né,
do pessoal, da Júlia, da Cris, do Bruno, do Gerardo. Acho que está na hora da gente organizar já estamos incluindo também, né? De organizar uma publicação voltada para esse público, né? Com uma discussão de fontes históricas, alguns levantamentos. Acho que seria uma coisa bem interessante. Pois é, Renata, ainda pensei em pegar meu tamborim, mas vou deixar para a próxima. Tá bom? Queridos, mais uma vez uma foto do Chico Buarque, né? Para contemplar meu querido aluno Neto. Beijão para todos os meus alunos, para Kícia, Tainara, tá? Gilberto, Vanessa, vi que tem muita gente aqui, Letícia, Flaiane, tá, gente? Perdoem se eu não vi o nome de alguém. Um abração para vocês, muito obrigado pelo convite, era isso.